Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais uma Célula em Família. Eu quero te convidar nesta oportunidade a continuar os estudos da Epístola aos Gálatas. E para este momento, eu quero chamar você para fazer a leitura comigo do texto. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 11. Neste texto nós vamos encontrar princípios fundamentais sobre a vida cristã, sobre o começo da vida cristã e sobre o seu desenvolvimento. Uma insistência constante do apóstolo Paulo a que nós retornemos aquilo que é primordial. Acompanha comigo, Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo, tratando com os Gálatas, ele usa a analogia da infância, e essa analogia faz uma referência à lei, não? Faz uma referência à lei, aos rudimentos, faz uma referência a práticas religiosas. E Paulo chama a atenção daquele povo para essa situação, não? Nós já não somos servos da lei, já não somos escravos da lei, já não somos doulos da lei. Nós somos filhos, nós somos filhos e vamos chegando à maturidade, ou seja, na nossa vida cristã, ela já não é mais determinada por práticas externas que nos tentam relacionar com Deus. A nossa vida cristã, ela é determinada por uma prática de um homem, Jesus Cristo, que morreu na cruz. E por meio dessa pregação, por meio da cruz do nosso Senhor, nós recebemos o Espírito de Deus, o qual clama em nós: Abba, Pai. O apóstolo Paulo chama muito a atenção dos Gálatas nessa situação. Havendo-se convertido pela pregação do Evangelho, a mensagem nova, o Evangelho, a novidade de vida, eles vivem a sua vida cristã e começam a retornar a ritos da lei que eles vão escutando dos judaizantes. Amados, os ritos da lei ou os atos de religiosidade, quaisquer que sejam, que pratiquemos hoje, eles não nos podem levar a uma experiência viva e eficaz com o Espírito Santo, com Cristo. Somente a cruz nos leva à novidade de vida. Você e eu escutamos o Evangelho, escutamos a mensagem da cruz e recebemos o Espírito Santo por meio dessa mensagem, por meio da mensagem de que o nosso Senhor Jesus morreu por nós. Pelo Espírito Santo, nós recebemos novidade de vida, nós recebemos iluminação, entendimento da palavra de Deus, nós recebemos cura divina, nós recebemos restauração emocional, nós vemos milagres e o poder de Deus nas nossas vidas. Nossas vidas não podem voltar aos ritos da lei. Nós não podemos voltar a práticas religiosas, porque elas não nos levarão a nenhum lugar. A preocupação do apóstolo São Paulo era essa. Ele disse: eu sinto por vós, Gálatas, dores de parto. Ele fala no versículo 19 do mesmo capítulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós. Ele sentia essas dores de parto por aquele povo, para que Jesus, até que Jesus fosse formado, até que Jesus nascesse no coração daquelas pessoas. E você e eu, como andamos com a nossa vida cristã? Estamos vivendo no Espírito? Estamos vivendo em novidade de vida? Ou, depois de ter vivido uma vida de experiências cristãs, estamos voltando a ritos da lei, a atos de religiosidade? Como nós temos visto até agora, a prática da lei ou a religiosidade não nos leva a nenhum lugar. E a preocupação do apóstolo Paulo, não só para com os Gálatas, mas para conosco será que estamos deixando a vida espiritual verdadeira para voltar a atos de religiosidade? Você, meu amado, como se sente? Analisa a sua vida cristã. No decurso dessa vida, você se converteu pela mensagem do Evangelho. Você, como eu, como na nossa comunidade, como na nossa igreja, não temos raízes judias e não temos exatamente cultura judia com relação à lei de Moisés. Você se converteu pela pregação do Evangelho. Se converteu pela pregação de Jesus Cristo e esse crucificado, e esse que ressuscitou por nós. Como anda a sua vida? Começou você na prática do Evangelho, na pregação do Evangelho, conhecendo o poder de Deus, conhecendo a manifestação do poder de Deus, conhecendo o Espírito Santo. Como anda a sua vida? Durante essa vida, ou no decurso dessa vida, como a sua vida foi? Você se acomodou com os tempos? A sua vida deixou aquela prática espiritual verdadeira da cruz? Você tem se sentido desanimado nesses tempos, ou em algum tempo da sua vida, e por se sentir desanimado, você tem tentado procurar, ou a sua vida voltou a buscar religiosidade? Não? Muitas pessoas, no decorrer do tempo, conhecem a Jesus, seguem com uma vida de Jesus, com o tempo estacionam na vida espiritual, estacionam na vida de oração, estacionam na vida de leitura bíblica, estacionam na vida de comunhão e então já não conseguem mais adquirir respostas espirituais para os seus problemas contemporâneos. Daí, muitas pessoas começam a buscar práticas religiosas, fundamentadas em dias, fundamentadas em alimentos ou fundamentadas em outras coisas. Como tem sido a sua prática? Como tem sido a sua prática cristã? Você tem se sentido desanimado com o tempo? Você tem encontrado respostas às demandas espirituais que você tem tido? Se você não tem encontrado respostas a essas demandas espirituais, lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo pleiteia nessa carta. Nós não somos mais servos, nós somos livres. Em Cristo Jesus, nós somos livres e nenhuma prática religiosa vai nos levar a uma novidade de vida. Nós precisamos nos concentrar naquilo que disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Nós precisamos lembrar daquilo que disse Jesus, que está registrado no Evangelho de João, no último e grande dia da festa. Jesus se parou no meio deles e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Não, a sua vida tem sido saciada espiritualmente pela mensagem do Evangelho, pela pregação do nosso Senhor Jesus? Se não, faça uma análise da sua vida, mas lembre-se o seguinte: você em Cristo já não é mais escravo, você é livre. E eu quero te convidar a que você compartilhe aí na sua célula em família, como tem sido a sua vida. Existe algum momento no decurso dessa vida que as demandas espirituais não têm sido atendidas, você não tem conseguido encontrar respostas para essas demandas espirituais? Talvez, se isso tem acontecido com você, talvez seja o momento de que retorne ao início. Talvez seja o tempo de retornar às primeiras obras e às primeiras práticas. Talvez seja o tempo de voltar ao primeiro amor. Aquilo que o apóstolo São Paulo pleiteia fortemente: nós não somos mais escravos, nós somos livres. Compartilha na sua célula em família. Tem encontrado alguma dificuldade? Tem encontrado alguma vida espiritual que tem declinado? Compartilhe em sua célula em família. Você é livre em Cristo Jesus, nós somos livres.
livres, compartilha. Ore um pelos outros. Se você tem se sentido desanimado, se você não tem encontrado mais as respostas às suas demandas espirituais, compartilhe na célula. Ore um pelos outros, porque em Cristo Jesus todas as nossas demandas são atendidas pelo poder do Espírito Santo. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Deus abençoe imensamente as nossas vidas e mais uma célula em família, em nome de Jesus.